Eu não tenho uma vinheta? Tem que ter uma vinheta? Vai ter que ter uma vinheta. Então, hoje é o primeiro episódio. Qual é o objetivo do podcast? Eu acho que o ponto é a gente perceber que dá pra conversar. Mesmo tendo pontos de vistas diferentes, opiniões diferentes, que dá pra gente conversar de forma respeitosa. Não é brigando, em guerra. Não, é possível. Não tô dizendo que é fácil, porque não é. Não é. E às vezes eu vejo isso até entre a gente mesmo. Eu tenho uma opinião, você tem outra. Uhum. E é difícil. Eu percebo a mudança em mim, assim, quando eu fico nervosa mesmo. Então, meu corpo muda, a raiva vem, sabe, assim. Uhum. Eu sinto isso, não sei se você sente, você consegue perceber. Mesma coisa. Pois é. É difícil por conta disso. E isso também acaba tendo um grau menor ou maior, dependendo de como você tá, o seu humor naquele dia, se você tá mais estressado, menos estressado, acontecer alguma coisa fora a relação, ou alguma coisa relacionada ao Pedrinho, né? Mas, legal. Eu acho que é um bom começo. Eu também, gostei. Muito. Então, Gostei. qual é o tema dessa primeira gravação? O tema da nossa primeira gravação é uma das coisas mais desafiadoras nos relacionamentos. Conversas difíceis. Ter conversas difíceis é uma das coisas mais importantes e é uma coisa que a gente corre o risco de tentar evitar o máximo possível e isso trazer muitos prejuízos. Porque, vamos colocar, não é fácil ter conversa difícil mesmo. Mas antes de qualquer coisa, o que seria conversa difícil? Né? Pra gente tentar também ter um olhar mais claro sobre isso. Pra você, o que é? Quando fala assim, conversa difícil, o que vem na sua cabeça? As pessoas, talvez, a gente pode relacionar com a famosa DR, né? Uhum, sim. A discussão da relação. Mas conversa difícil, eu acho que envolve coisas que incomodam a pessoa dentro da relação, que pode estar acontecendo ali naquele momento, pode estar acontecendo durante toda a relação, sempre existiu essa coisa que incomoda e nunca foi falado. Então, conversas difíceis, eu acho que envolve isso, o que incomoda, né? E como isso pode ser resolvido, como isso pode ser trazido para ser resolvido. Essa é a minha visão. Faz sentido. Aquela famosa DR. Sim. Uhum. E eu acho que tem uma ideia, assim, conversa difícil. Por que a gente corre tanto de conversa difícil? Porque o que você trouxe, né? Você falou, geralmente está associado a uma coisa, uma questão que me incomodou. Uma coisa que me incomodou, logo você ficou ali, tem alguma coisa ali, tá pendente. Então, pra onde vai, né? Se você não falou, a outra pessoa provavelmente não sabe, ou se sabe, assim, ninguém tá falando sobre. Eu tô pensando aqui, não vai embora, tipo, não desaparece isso, fica ali. E por que a gente não fala, então, sobre? Eu acho que as pessoas têm já naturalmente uma dificuldade de enfrentar problemas, né? Uhum. Colocar a situação de frente para poder resolver, olhar a situação de frente. Acho que a nossa tendência normalmente é empurrar com a barriga, jogar para debaixo do tapete. Então, eu acho que isso e tem a ver também com acho que a pessoa já agir, né, no sentido de evitar o conflito. E como a discussão, ou melhor, a conversa difícil pode gerar um conflito ou trazer um conflito à tona, Sim. eu acho que as pessoas tendem naturalmente a fugir dessas conversas. E é isso que você falou, o medo do conflito. É. Medo de conflito. Você fala, não, tem isso aqui que tá me incomodando, tô
com muita raiva dessa pessoa por conta disso. Só que aí é aquela coisa, não, se eu falar, vai gerar um grande problema, talvez vire um problema ainda maior, então melhor não falar sobre isso. Deixa pra lá. Só que vai embora, isso. É o tal do elefante branco na sala. Exatamente. É o elefante. Ele fica ali, e esse é o grande problema, né? Eu acho que como a gente olha a conversa difícil, tá errado, tá muito errado. Porque a gente olha desse jeito. Geralmente é desse jeito. Então eu não vou fugir, porque isso vai se tornar um problema ainda maior. Mas, na verdade, o que seria mesmo, né? Quando essa conversa ela é tida de forma respeitosa. Então, assim, você olha o seu parceiro, poxa, é possível vocês sentarem e conversarem de forma respeitosa. Porque tem uma ideia, né? A conversa difícil é você ficar jogando as coisas na cara da pessoa. Viu, lembra aquele dia que você fez isso? E, sei lá, fica jogando, lembrando coisas de 50 anos atrás, sabe? Isso também acontece. Isso não é conversa difícil. Isso eu também, sinceramente, ia querer correr disso. Porque ninguém merece, né? Se sentar com a pessoa ficar te agredindo verbalmente. Não, isso realmente não é legal. Mas a conversa difícil em si, que é você sentar, trazer um problema. Então você fala, olha, aconteceu isso aqui, isso me afetou e eu queria falar sobre isso. Esse é um bom momento, né, pra gente conversar. Tô precisando falar sobre isso. Poxa, e abrir espaço para ouvir também, porque isso é importante, né? Então, até que ponto você consegue falar e também abrir para a pessoa falar o ponto de vista dela. E isso é uma conversa. E também tem um objetivo. A gente está indo para onde? Né? É só falar por falar também. Então, isso aqui me incomodou. Tá, e aí? A outra pessoa vai fazer o quê com isso? Então, é legal também ter, assim, um ponto sobre como que a gente pode resolver isso junto, né? Então, são pontos, assim, que acaba... Eu acho que também, assim, pelo fato de você, né, em relação à sua profissão e levar essa mensagem para as pessoas, tal, você tem esse ponto de vista, né, como psicóloga, como profissional que lida com as questões relacionadas aos relacionamentos e uma melhor comunicação. Agora, eu acho que a grande maioria das pessoas, até pela correria do dia a dia e a forma como os casais lidam com as questões, os problemas, não param para pensar sobre isso. Não param. E não param para conversar sobre isso, muito menos para conversar. Porque é muito melhor falar de outras coisas, né? A gente mesmo, a nossa relação, a gente sente dessa forma também, né? Agora, para começar a mudar isso, né? E acho que essa é a mensagem do que a gente está falando aqui hoje. Como começar? Porque se existem problemas, esses problemas tendem a prejudicar, a incomodar. Então, se tendem a incomodar, de alguma forma precisa ser resolvido. Pelo menos se as pessoas estão dispostas a resolver. Sim. E acho que o que a gente precisa entender é como, então, começar. Como que a gente pode começar? Você fala no sentido de como começar essa conversa? Isso, como trazer isso de uma forma que assim... Porque uma coisa é você falar assim, dando um exemplo de uma maneira mecânica, assim, será que nós podemos sentar e conversar a respeito disso? E às vezes a pessoa não conversa assim com a outra, né? Não é esse jeito que a outra fala com a outra, sim. Né? Eu acho que essa questão do respeito pode ser relativo até dentro de uma relação para outra. Agora, o que seria um início de tentativa de conversa ideal? Isso é muito legal o que você está falando, porque realmente, assim, tem essas sugestões, inclusive no meu Instagram tem lá vídeos que eu faço normalmente de, ao invés disso, fale assim. Mas é importante lembrar que a gente precisa adaptar a nossa realidade, a maneira que a gente já conversa com a pessoa. Então, não é uma cópia daquilo ali, exata, né? Deixa eu sentar e aí eu vou falar assim. Não, realmente não faz sentido isso. Então, é uma ideia pra gente até mostrar que existem outras possibilidades também de conversa, que não precisa ser daquele jeito, né? Que tem um jeito mais assertivo de falar. Então, essa é a ideia. E antes de falar como começar, que eu estava ouvindo você falar, achei interessante, porque você falou, você trabalha com isso, né? E aí, só estou fazendo um adendo aqui,
Porque o fato de eu trabalhar com isso, claro que me ajuda, claro, estudar sobre isso e falar para outras pessoas, me ajuda e amplia muito a minha visão sobre as coisas, mas existem os desafios no relacionamento, considerando que eu sou um ser humano, né? E aí eu fico lembrando disso. Porque, gente, não é porque eu trabalho com isso, sou psicóloga, que é fácil, né? Isso que eu queria acrescentar. Que é fácil, assim, pra mim é super tranquilo, né? Então, eu tenho um problema, e aí eu sento com o Bruno e falo, não é assim que funciona por aqui. Não, é muito desafiador. Tem, assim, momentos em que eu não consigo falar também determinadas coisas, e fica difícil, né? Leva um tempo. Então, assim, na prática, realmente é desafiador. Não é fácil. Para nós, todos nós seres humanos, é uma coisa difícil de fazer. E aí esse ponto de como eu posso começar, antes de o que falar, eu sempre trago assim o contexto, também é muito importante a gente perceber. Então, imagina assim, a gente tá com o Pedrinho, e aí aquele dia assim, é um dia daqueles. Então ele tá com aquelas birras normais de uma criança de 2 anos, sei lá, o almoço tá atrasado, e aí, sei lá, eu tô com alguma questão, ou você tá com alguma questão. E aí, nessa situação que tá aquele caos, do nada, falo sempre, a gente precisa conversar, ter uma conversa sobre tal assunto. Não faz sentido nenhum. Não faz o menor Não sentido. faz sentido nenhum. Caos, é claro que... Então, essa percepção primeiro, eu considero, como que eu tô me sentindo? Eu tô com muita raiva, assim, nesse momento, eu tô muito alterada, porque isso é humano, né? Essas alterações são fisiológicas, então é importante a gente perceber. Como que você tá se sentindo agora, por exemplo? Agora eu tô tranquilo. Percebendo assim. De boa. Tranquilo. Quase ficando com fome. Porque já, né? E hoje não treinei. Podia ter ido treinar, enfim. Mas Batimento cardíaco. tá normal, né? Normalmente a frequência cardíaca ela é quase parando. Mas tô bem, tranquilo. Não tô nesse... Tá bem, tô bem. Nariz meio entupido, mas tá de boa. Eu tô meio gripado, a voz tá meio estranha, né? Assim, meio nasalada. No estado geral é assim, batimento cardíaco. Tranquilo, tá, né? O ritmo, né? A respiração. Tá de boa, sem problema nenhum. Então, esse é um momento que a gente precisa perceber. Então, tá, legal. Eu consigo, né, conversar, porque, ok, tô me sentindo tranquilo. Esse é um dos pontos essenciais, assim, sabe? Nenhum tipo de conversa difícil é igual tomar uma decisão quando você tá ou muito feliz ou depressivo, um estado depressivo. Não vai sair um resultado legal. Perfeito, daquilo, isso. né? Não tem como. Então, e a gente esquece disso, né? Como você falou aquela hora, estamos no automático. É isso mesmo, porque a vida é muito corrida, a gente tá pensando em 1 milhão de coisas, porque tem muitas responsabilidades, né? Então, é desafiador por conta disso. Então, esse parar e perceber, não, como que eu tô me sentindo, eu preciso falar sobre isso, né? Perceber a importância disso, então beleza. Uma das coisas mais importantes, assim. Percebendo isso, é legal, interessante perceber, além de mim, o contexto. Então, não é uma situação, o Pedrinho tá perto, por exemplo, que eu vou querer ter uma conversa com você. Onde a gente tá, não vai ser num ambiente... Exato. Num restaurante, numa... Às vezes, dependendo da situação, até pode ser, mas num lugar movimentado onde as pessoas estão perto, estão ouvindo... Barulho, né? Aquele barulho que qualquer coisa pode atrapalhar, interferir. Exatamente. Então é legal observar isso também. Bom, ideal, pensando aqui, né? Colocando exemplos práticos. Então, eu tô em casa, a gente tá tranquilo. Uma sexta-feira à noite, por exemplo, o Pedrinho tá dormindo, a gente tá tomando um vinho. É uma situação tranquila, relativamente tranquila. E esse é um dos pontos que pegam muito, porque eu já fiz algumas sugestões nesse sentido, e a pessoa fala, poxa vida, mas tá tudo tranquilo, a gente tá tomando um vinho, eu vou trazer um ponto difícil para conversar? Vem essa questão. E aí mais uma chance de fugir disso. E empurrar com a barriga. Isso é muito natural. Só que esse ponto, a gente precisa lembrar que vai aparecer justamente no meio desse caos. De novo, vai voltar, porque não desaparece. Não vai desaparecer. A nossa cabeça nos leva a pensar que sim. Então vamos aproveitar esse momento tranquilo. Não, vamos aproveitar esse momento para conversar de forma respeitosa. É legal, por exemplo, nessa situação, né, que a gente está falando agora, como um exemplo.
Eu falar, normalmente é o que a gente faz, né, inclusive, é legal até lembrar o pessoal. Uhum. Geralmente é um momento que eu tenho mais facilidade mesmo, então eu falo, Com certeza. poxa, Bru, sabe, lembra daquela situação? Então, eu queria falar sobre isso, sabe? Me deu uma incomodada, assim, e aquele jeito que você vem falando, né, aquele jeito que você se comportou ali, tá me incomodando, e eu acho que seria legal a gente falar sobre isso. Uhum. A gente começa a conversar sobre, vai fluindo porque o contexto é bacana, a gente tá ali num momento legal, eu tô me sentindo tranquila, você também. Então a conversa ela tende a fluir com uma facilidade maior. É assim, imprescindível evitar, por exemplo, você, sabe aquele apontamento para a pessoa? Então, olha, você isso, você aquilo. Já se defendendo, já levantando Exatamente. já toda a guarda e as Exato. armas para poder se defender e atirar, né? Começar a tirar pedra, enfim. Quando a gente faz isso, o que é outro? Se eu faço isso pra A você? reação, né? Ação e reação. Não Exatamente. tem o Não que tem, fazer. é isso que acontece. Então, evitar esses rótulos, né? Você é muito grosso, ou você foi muito grosso. Não, tipo, é muito mais importante pensar assim, Bru, como eu falo normalmente com ele, na sexta-feira, né, passada, você falou desse jeito, sabe aquela fala que você teve? Então, é a fala que você teve, não é você, é isso ou aquilo. Uhum. Descrever o comportamento é interessante, sabe? Essas coisas ajudam, assim. Não sei se tá fazendo sentido. Sim, e a gente acha que, às vezes, o que passa na cabeça, que pode passar, né, também, de outras pessoas, é que não gostam de ter essas conversas. Uhum. Putz, aí, ó, lá vem ela. Aí a gente tem que sentar, conversar, e aí vai me dar dor de cabeça. Isso, enfim, a gente pode brigar, e vai demorar, e às vezes não, às vezes é uma conversa que pode resolver em 5, 10 Nossa. minutos e acabou. E a questão é e pensar sobre isso, claro, e tentar não repetir aquilo que incomodou, né? Eu acho que é a questão de também trazer a consciência e o que pode estar afetando e determinado comportamento que pode estar incomodando outra pessoa, né? E tentar olhar para isso, mas que não seja uma coisa já atirando pedra, né? Que não seja uma coisa agressiva, que é muito mais fácil de entender e de resolver. Exatamente, perfeito. Esse ponto de a gente perceber qual é o motivo, né? Então a motivação para essa conversa não é, como você falou do pensamento, que é o pensamento automático. E é importante lembrar que ninguém gosta de ter conversa. Eu não gosto de ter conversa. Ninguém gosta de ter conversa difícil. Porque é muito chato mesmo, gente. Não é legal, é difícil. Conversa difícil. Então, assim, ninguém gosta. E esse ponto de... Não sei se eu quero falar. Vou ter que cortar essa parte. Perdi o raciocínio. E esse ponto do que eu falei que Eu de pesquei. resolver rápido. Você falou, não, o pensamento que vem, né? Vai demorar a conversa, né? Vai demorar. Normalmente os pensamentos que a gente tem que faz com que a gente fuja das conversas. Então, vai demorar muito, ela vem de novo a pessoa, né? Vai ter mais problema. Esses pensamentos são automáticos, então a gente precisa lembrar do porquê daquela conversa. Então, o objetivo da conversa, se é respeitosa, é alinhamento. Então, a gente vai tentar resolver isso, não é apontamentos e xingamentos, não é isso. Então, é alinhar as coisas, se conectar mais. Esses são os objetivos, né? É organizar as coisas na relação. Se a gente tem esse olhar, e as coisas, claro, acontecem dessa forma, né? E precisa ser, as duas pessoas precisam caminhar nessa direção, poxa, a relação ela fica muito mais bacana, assim, sabe? Flui de uma forma muito melhor. Aquele elefante, né? Ele sai só se a gente falar sobre ele. Não adianta, ele vai ficar ali. Então... Pois é. Então, assim, trazendo principalmente para as relações que depois permanecem por muito tempo, muitos anos. E às vezes o diálogo, a conversa, ela já não é mais aquela do início. Então,
E eu tô falando de conversa normal, de gostar de conversar, né? Do papo fluir diariamente. Será que também não tem um pouco a ver com isso? A falta do diálogo já não começa nessa. Talvez um desinteresse até do casal em conversar de coisas normais, triviais, do dia a dia, né? Por exemplo, fazer um planejamento, uma viagem, falar sobre compras, falar sobre casa, falar sobre família, falar o trivial, né? Será que também não tem um pouco de relação com isso? O que você acha? Você fala em o que tem relação com o quê? O casal, a falta do casal ter mais conversas mesmo, assim, não só conversa disso, tô falando conversas no geral. Conversas Será que no já geral. já não é um dos pontos que dificulta a falta da comunicação para resolver problemas, ou seja, conversas difíceis? Deu para entender mais ou menos? Você foi traçando assim, indo para um lugar do tempo de relação, né? Você falou, às vezes, Sim. poxa, não é mais como no início, sim. E aí, um tempo já de relação, as pessoas não conversam tanto mais, isso pode ser um dos pontos ali que dificultam para ter conversas difíceis. Olha... Porque assim, vamos lá, pensando nós dois, né, por exemplo. Aí a gente tira a questão tempo, né? Também isso, eu acho que é também bem relativo, mas a gente conversa bastante. Sim. De tudo, diariamente, quando dá, né? Porque por conta da agenda e tudo mais, mas a gente conversa basicamente de tudo. Conversa. E o assunto flui, né? Então, talvez o fato de ter esse diálogo constante no sentido de fluir qualquer tipo de conversa, não é mais fácil ter então conversas que são difíceis para resolver problemas que a gente esteja enfrentando, do que pessoas que não têm essa conversa que flui? É isso que eu quero dizer. Colocando aqui, né, pensando no nosso exemplo. Então, a gente sempre conversou sobre tudo, muitas coisas. Se a gente tem essa dinâmica, facilita ter conversas mais difíceis. Mas é que assim, é um fator, né? Eu tô pensando aqui porque eu acho que o fator principal, essa questão dos problemas das conversas difíceis, sempre tá em torno de esse olhar para o que é uma conversa difícil, sabe? Então, eu penso sempre nesse ponto, assim, o que dificulta mesmo a conversa, as pessoas terem esse movimento da conversa difícil, geralmente está associado à ideia do que seria conversa. Sim, outro ponto a gente pode considerar que as pessoas já não conversam muito sobre outras coisas, então imagina ter uma conversa difícil, né? E aí a conversa difícil que eu falo, porque tô pensando aqui, uma relação, as pessoas não conversam, então um relacionamento, vou colocar um relacionamento longo, as pessoas não conversam mais, e aí eu vou colocar, imagina a quantidade de problemas que existem nesse meio, enfim, a gente teria que olhar melhor, mas são vários os elementos ali que desencadeiam no ponto ali que amplia, claro, a dificuldade da conversa, né? Pontos sobre conversas do casal, que você trouxe esse ponto de conversar sobre diferentes assuntos, planos, né? A gente sempre teve muito esse hábito de conversar sobre esses pontos. Mas eu acho que a conversa difícil ainda é um grande desafio. Independentemente se o casal tem um bom diálogo, ou seja, se a conversa flui normalmente sobre qualquer coisa ou não, né? Independentemente disso. Eu percebo, né? É muito comum. Então a gente conversa sobre tudo, tá legal, beleza, bacana, é fácil conversar, a gente conversa, flui muito bem, mas quando tem um ponto ali, é difícil. Elaborar, sentar, conversar, é um desafio. Todos esses pontos aqui que a gente trouxe ajuda a pensar sobre o que seria, porque pra gente ir finalizando, né, que eu acho que é importante também, né, senão a gente fica aqui e realmente a gente conversa bastante. Eu acho que quando a gente tem ali, poxa,
conversas difíceis é para resolver as coisas, isso começa a mudar, sabe? O jeito de pensar sobre o que seria uma conversa, né? E é aquela coisa, quanto mais conversas difíceis, eu sempre falo, mais o relacionamento fica tranquilo, é mais fácil. Então, que a gente venha ter mais conversas difíceis para tornar os nossos relacionamentos mais fáceis, sabe? Isso é fundamental. Show de bola. Adorei nossa conversa. Muito bom. Caramba, Foi um bom começo. demais. Agora a gente só tem que ter um nome, né? Descobrir o nome. A gente vai descobrir ao longo do caminho. Fechou então. Valeu? Valeu. Até semana que vem? Semana que vem. Bora.